Oi, gente, boa tarde. Só um pouquinho nervosa, tá? Bem, eu sou a Vanessa, estou representando a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sou mestranda lá, estou terminando o mestrado agora em fevereiro. Defendo a dissertação da qual esse artigo faz parte. Uma modelagem conceitual para apoiar a identificação das causas de evasão escolar em EAD. Meu orientador é o professor Marcos Elia, e lá na área de pesquisa de Informática, Educação e Sociedade. Bem, eu vou apresentar nesse artigo como agenda a própria ideia do artigo, os conceitos, os instrumentos utilizados, a solução proposta até o momento, qual metodologia foi utilizada, os resultados até o momento, a situação da minha pesquisa, com as considerações finais. Bem, antes de mais nada, falar sobre educação à distância para mim partiu de eu ter evadido de um curso à distância, né? Logo assim que encerrei a graduação, fui fazer uma especialização em informática educativa por um consórcio que prefiro não citar o nome, mas enfim, infelizmente evadi por falta de feedback do professor, né? Eu apresentava os trabalhos, as tarefas, as atividades, e não tinha um retorno, eu não sabia como eu estava indo dentro do que eu estava estudando, e infelizmente resolvi abandonar por esse motivo. E desde que evadi desse curso, fiquei com isso na cabeça, né? O que me levou? Quais foram as causas? Apesar de eu saber que era o não retorno do professor, mas o que me levou a chegar a esse ponto? E aí começou o meu estudo. Então, para que eu pudesse entender a estrutura da educação à distância brasileira, eu pensei numa visão sistêmica, né? Essa parte sistêmica, ela indica uma visão geral, uma visão por cima, né, de toda a educação à distância. Até porque, então, eu só encontrei trabalhos na literatura que davam visões fragmentadas dessa visão, não tinha uma visão geral. Então, para poder proporcionar essa visão, junto com o professor, pensamos em trabalhar com modelagem conceitual. Né? Muitos conhecem, né, da área de educação, tem o CEMEP Tools, por exemplo, né, que faz interligações. Eu, dessas opções, resolvi escolher redes sistêmicas, que mais à frente eu vou explicar. Na verdade, as redes sistêmicas, ela é um tipo de modelagem conceitual que faz registro de paradigmas, né, de caminhos que percorrem nessa rede. Então, a minha intenção é fazer com que essa rede inicial possa proporcionar essa visão sistêmica e registrar os paradigmas das possíveis causas de evasão escolar dentro da modalidade de ensino. Antes de mais nada, para conceituar a própria EAD, Nisquier diz que alunos e professores separados por certa distância e às vezes pelo tempo, né? Para poder quebrar o próprio paradigma de que é necessário sempre ter o professor e os alunos, né, ou um grupo de alunos para se formar o ensino. E a evasão é a desistência definitiva do estudante, né, que é um dos artigos que eu estudei de Santos. Bem, os instrumentos utilizados para essa pesquisa são as redes sistêmicas, desenvolvidas por Orgborn em 83, que demonstram um estudo global de determinado assunto. No meu caso, a visão sobre a educação à distância com um foco em evasão, para poder colher uma análise de dados de forma qualitativa. E mais que isso, as redes sistêmicas permitem um trabalho colaborativo. Então, tem alguns exemplos, né? Para que pudesse proporcionar a divulgação dessa rede, resolvi utilizar ferramentas web já conhecidas, né? Como o Skype, permite conversação online, acredito que a maioria de vocês conheça o Skype. O Voidburner, que trabalha junto com o Skype para poder registrar a gravação da conversa. E o MindMaster, que é uma ferramenta web que faz modelagem conceitual. No meu caso, eu tive que fazer uma adaptação do MindMaster para que ele pudesse aceitar certas características específicas de redes sistêmicas. Na verdade, a ideia do estudo é a seguinte: a partir da minha experiência pessoal e com base na literatura, eu criei uma rede sistêmica inicial,
E essa rede ela vai ser compartilhada para que os coordenadores de cursos à distância do Brasil possam criar a sua própria rede com base nessa inicial. Para que, através de cada rede criada, possa-se, então, perceber os caminhos percorridos para que um aluno evada de um curso. Bem, eu não sei se está dando para enxergar muito bem, mas essa é a rede inicial gerada, né? Com foco em evasão escolar. Eu vou colocar depois de forma mais fragmentada para que vocês possam acompanhar. Já tem a simbologia da própria ferramenta, que foi adaptada por mim, né? Então, é uma rede, né, no sentido de uma ramificação de ideias, de agregação de conceitos, né, que pode, de certa forma, registrar o caminho levado por um aluno a evadir. Sim. Essa aqui? Na verdade, essa aqui, vocês desculpem, aqui não ficou legal mesmo. Na apresentação menor, ela está perfeita, né? Mas aqui seria a rede toda, e aqui eu só estaria dando um zoom só em evasão escolar. É como se fosse um zoom de um termo. Mas eu tenho eles mais... Vocês vão poder ver melhor. Tá? Então, para que isso acontecesse, eu tive do objetivo geral, que é, de fato, reconhecer as causas que levam à evasão em cursos à distância, 3 objetivos mais específicos, né? O primeiro deles foi criar um modelo conceitual sistêmico, e esse modelo foi escolhido através de redes sistêmicas, né? Identificar uma forma de representação e organização da informação que permita percorrer e visualizar sistemicamente. Eu acho que esse é o brilho do trabalho, esse trabalho colaborativo, essa visão geral, né, para análise de evasão dessa modalidade. Com isso, com relação à evasão escolar, essa rede vai me proporcionar um levantamento de indicadores de evasão, e também, para que isso acontecesse, foi criada uma metodologia especial para o trabalho com entrevistas online, visto que a ideia inicial é obter informações de instituições espalhadas pelo Brasil. Bem, com a metodologia, então, primeiro, teve a construção da rede sistêmica, com base na minha experiência, visto que eu também tenho formação com especialização em gestão de educação à distância. A partir da minha graduação, todos os meus estudos foram focados para a educação à distância, então eu tenho uma base considerável, né? E a gente se utilizou, a princípio, de artigos publicados sobre evasão escolar. Então, a partir daí, eu criei a primeira rede, né? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho como tópico central a própria educação à distância, onde eu passo desde a legislação, histórico, os resultados, as iniciativas governamentais, a forma de modelo, para que essa rede futuramente também seja utilizada por outros pesquisadores que queiram ou que se interessem por outros temas relacionados à educação à distância. No meu caso, essa rede foi gerada para tratar de evasão. Mas se alguém, por exemplo, quiser fazer uma análise do período do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, poderia utilizar essa rede como base para poder chegar nesse caminho, né? Todos esses termos eles podem ser explodidos, digamos assim, e gerar novas redes a partir da ideia inicial. Então, dentro de evasão escolar, né, nós tivemos critérios, o curso, quem está oferecendo esse curso, enfim, como essa instituição define um aluno evadido, se, por exemplo, ele apenas se inscreveu ou se ele chegou a conhecer o ambiente virtual e depois evadiu por algum motivo. A gente também pode ter um perfil desse evadido, para que até futuramente possa dar de retorno às instituições que participaram da pesquisa diagnósticos, né, de evasão, para que eles possam futuramente tratar do assunto. E, especialmente, essa rede registra as causas, né?
A princípio, com a literatura e com o meu conhecimento, nós temos causas relacionadas à família e trabalho, falta de apoio docente, infraestrutura administrativa ou pedagógica, problemas de gestão administrativa, o próprio projeto pedagógico pode influenciar. Bem, como é que essa rede foi gerada? Então, qual foi o trabalho que eu tive? Eu fiz uma pesquisa documental, agregada à minha experiência. A partir da coleta e da escolha desses artigos, eu fiz um trabalho de análise de conteúdo, utilizando as premissas de Bardan, né? Depois eu peguei os resultados dessa análise e confrontei com um novo artigo que foi escolhido, e aí vira um ciclo, quer dizer, monta-se uma rede inicial, pega-se a análise de conteúdo de um artigo, vê se essa análise de conteúdo influencia a rede, se sim, faz as alterações e faz quantas vezes forem necessárias até a rede ficar consistente, no mais genérico possível, né, para que ela possa atender como base inicial qualquer instituição que ofereça curso à distância. Bem, só para mostrar um dos movimentos, né? Por exemplo, tem instituições que tratam de faixas etárias distintas para alunos de educação à distância, e a gente pode fazer mudança de termos com análise de conteúdo. Novos termos podem surgir na rede. Lembrando sempre que é uma rede inicial, é um ponto de partida para a pesquisa. Essa rede atende a minha pesquisa, pode atender a sua pesquisa num outro momento, né? Ela sempre como base. Bem, a gente teve dois momentos, validar internamente essa rede e validar de forma externa. Eu faço o mesmo processo, né? Aplico análise de dados, lógico, agora obtendo essas informações de coordenadores de curso à distância, né? Porque a maioria dos trabalhos que eu encontrei sempre tinha a visão do aluno. O aluno dando um relato por que ele tinha evadido. Então, a gente estava buscando uma outra visão. Tentar compreender se os coordenadores, ou seja, aqueles que estruturam tais cursos, se eles também tinham ciência por que certos alunos estavam evadindo, né? Então, a gente faz esse movimento quantas vezes forem necessárias, até se obter aquela rede, e aí aplicar em entrevistas online. Bem, justificando online porque a intenção inicial era obter informações de todas as regiões brasileiras, né, com a utilização do Skype. E aí é apresentada uma rede, né, antes ao entrevistado, para que ele possa previamente analisar. E aí a rede sempre vai ter 3 opções de resposta, ou seja, ele pode identificar a rede como uma representação da sua instituição de ensino, ele pode identificar mais, sugerir algumas alterações, ou ele pode dizer que aquela rede não atende à instituição dele. Junto com aquelas ferramentas anteriormente apresentadas, há a possibilidade de se gerar uma nova rede. E essa é a ideia, que cada instituição ofereça a sua própria rede, para que a gente possa fazer o levantamento dessas causas e torná-las tão genéricas a poder identificar qualquer instituição de ensino. Essa é a ideia. Bem, então, como é que foi feita essa escolha? Bem, eu tive uma estratégia na definição de amostra. Peguei os artigos iniciais e vi quais eram as instituições que pertenciam à mesma região desses artigos, né? Utilizando a amostra probabilística por etapas, né? Aí tem todo um trabalho, a gente escolhe a instituição do mesmo estado, de cada artigo, de um outro estado, para que pudesse atender cada região brasileira. Bem, e como é que se dá a entrevista? Ela tem 3 momentos. Tem um preparo antes da entrevista, durante e depois. Antes da entrevista foi criada toda uma estratégia, né, de detalhamento, desde um preparo de carta para poder apresentar o meu projeto às instituições. Foi criado um protocolo, porque já tinha as definições das respostas, né? Cada rede só pode ter 3 possibilidades de resposta, ou vai atender ou não vai atender, ou vai atender, mas precisa de alteração,
né? Foi feito um treinamento, fiz um ensaio com alguns colegas lá do mestrado para poder validar, né? E aí a gente fez um contato inicial com essas instituições de ensino, enviando por e-mail, verificando o retorno, enfim. Durante também tem todo um trabalho, a gente utiliza das ferramentas e aplica os procedimentos criados, né? E depois tem todo um trabalho de análise desses dados, né? Tem alguns instrumentos que surgem durante a entrevista para atender parâmetros de confiabilidade, consistência, veracidade, validação. Bem, então eu tenho toda uma estratégia que se inicia por e-mail, né? Tem todo um texto, tem um questionário também que é enviado para a instituição e a rede inicial que foi gerada. Então, através das ferramentas, a gente obtém o questionário respondido, anotações sobre a entrevista, eu tenho a captura de áudio e vídeo, eu tenho um confronto da rede que eu mando inicialmente com a rede que vai ser gerada pelo entrevistado, né? Respeitando todo esse ciclo, para que posteriormente eu faça análise desses dados. Bem, a princípio, eu tenho os resultados dos metadados utilizados para a criação daquela rede inicial. Então, eu tive a leitura de 4 artigos com sua análise, e depois de fazer a análise de conteúdo e todo o trabalho de coleta de dados, 15 possíveis causas sobre evasão surgiram, tais como fatores situacionais, falta de apoio acadêmico, problemas com a tecnologia, falta de apoio administrativo, sobrecarga de trabalho, a organização do curso também foi relatada por alguns alunos, problemas pessoais, a sua relação com o professor, aprendizagem, a tecnologia, né, e não saber utilizar as ferramentas, a relação interpessoal, limites, tanto pessoal como profissional, condições do polo, né, que certas instituições oferecem, alguns aspectos referentes ao curso e problemas com a tutoria. Tá? Então, aplicando a análise de conteúdo nesse levantamento de dados inicial, né, análise de conteúdo de Bardhan, que faz referenciamento de índices, categorização, enfim. Não vou me prolongar em análise de conteúdo, porque também não tenho tempo. Né? Então, dessas 15 possíveis causas, surgem 6 definitivas, né? Então, todas essas causas elas podem ser agregadas, né, fazendo um movimento de categorização e especialização. Então, eu posso relacionar fatores situacionais, sobrecarga de trabalho, problemas pessoais, aprendizagem, tecnologia, circunstâncias adversas. Né? Todas elas estão relacionadas a problema ou pessoal, ou de família, ou algum problema no trabalho. Tá? E assim foi feito dessa forma. Né? Então, isso foi com 4 artigos que já levaram a 15 possíveis causas, que dão 6 causas definitivas sobre evasão. Então, a ideia agora é que se faça a validação dessa rede com os coordenadores de instituições de ensino, porque eles efetivamente estão lá com a mão na massa, né? Concretizando, olhando o projeto de EAD da sua instituição. Só que aí também surgem problemas, né? Com relação àquela escolha que eu fiz das instituições, das 14 instituições espalhadas pelo Brasil, 5 me retornaram demonstrando interesse em participar da minha pesquisa, mas somente uma concedeu a entrevista. Então, é um trabalho que eu tenho que refazer o tempo todo. Só que chega uma hora também que as instituições acabam, né? E aí eu tenho que retomar os convites, e é esse momento que eu estou passando, quer dizer, eu estou com a tese já bem adiantada, mas não tenho a quantidade de dados suficientes porque as instituições não querem participar. Não sei dizer o motivo, né? Se elas têm medo de expor os dados, enfim. Apesar de que na minha pesquisa elas vão ficar de forma anônima, né? Eu preciso, de fato, dos dados, saber das causas. Mas aí pode ser tanto a falta de interesse desse coordenador em participar, como a própria instituição de não querer expor os dados, né? Infelizmente,
Eu me coloco no lugar da instituição. Se eu fosse coordenadora de uma instituição, eu gostaria que tivesse um trabalho de pesquisa na minha instituição para poder me ajudar, né? A gente oferece um curso à distância que é muito bem estruturado, e é essa a fonte da minha pesquisa. Eu quero entender por que algo tão bem estruturado, um aluno evade, se ele é o próprio formador, né? O que a própria educação à distância oferece é autonomia ao aluno. Ele pode coordenar os seus tempos, a forma como vai estudar, mas mesmo assim, por algum motivo, ele evade. Tá? Então, eu estou refazendo, né, essa pesquisa. Então, só para mostrar dessa entrevista realizada, o quanto de dados eu já obtive. Né? Então, fazendo uma pergunta lá ao entrevistado, perguntando a ele o que é evasão escolar, eu já consigo 2 indicadores de possíveis causas, né? Desistência e evasão. Tanto para o questionamento através do questionário, quanto para a entrevista online. As entrevistas online são importantes porque na entrevista ele fala mais, ele se solta mais. Num questionário que ele tinha que responder de forma discursiva, ele foi bem taxativo. Nesse, por exemplo, ele teve toda uma fala que gerou mais 8 possíveis causas. Quer dizer, importante essa parte, infelizmente, não tem a contribuição das próprias instituições. Né? Por exemplo, fazendo um confronto dessas unidades, eu fecho em 5 causas fechadas. Né? Desligamento, evasão, desencanto, decepção, metodologia. Quer dizer, dando esse retorno à instituição dele, ele pode fazer um trabalho efetivo já com as causas identificadas. Ele não vai ter mais esse trabalho. Ele pode agora atuar de forma preventiva. Como eu disse, a minha pesquisa atualmente retoma os procedimentos para novas instituições participarem. Até o momento, de toda essa retomada que eu tenho feito, 4 entrevistas foram realizadas e eu estou na fase de análise de conteúdo dessas entrevistas. E também, já encerrou, eu também. E também, se não for possível conseguir todas as instituições, porque também eu tenho que fechar lá meu mestrado, né? Eu vou retomar a base de metadados, que já são trabalhos já publicados. Tá? Então, eu espero que, com o registro dessas causas, eu possa dar indicações a instituições de ensino para elas atuarem de forma preventiva e que essa rede final possa servir a outros pesquisadores que queiram atuar com a educação à distância. Tá? Essas foram as referências utilizadas. E eu encerro aqui. Vanessa, muito obrigada. Parabéns, seu trabalho. Eu teria algumas sugestões a fazer, mas eu quero saber se o público tem alguma pergunta, alguma dúvida. Então, foi eu. É o seguinte. A primeira rede de evasão escolar que você mostrou aí, sim, eu achei mais parecido com uma linha do tempo do que com uma rede. Uma rede com ramificações, bem entendido, sim, sabe? Uhum. E me faltou, eu não percebi, talvez eu tenha me distraído, eu não percebi uma definição do que é rede para você, o que você entende por rede, né? Uhum. No caso dessas de que você está usando. Elas são super bem feitas, eu entendi, uhum, tudinho, deu para ler, só que, para mim, a rede ela é mais do que chaves e parênteses, uhum, sabe? Ela é mais um desenho de uma linha do tempo, como você fez, ou a rede com ramificações. Porque na rede de ramificações existem relações que são travadas. E eu não vi desenhado nenhuma relação entre elas. Eu só vi que elas existem. Sim. Tá? Você talvez fosse mais interessante mostrar de outra forma. É porque ele está de forma genérica. Mas quando ela se instancia, por exemplo, quando eu vou aplicá-la a uma instituição de ensino, aí fica muito claro, porque aí eu tenho o dado. Na verdade, ali seria uma caixinha para receber o dado que eu estou querendo, na verdade, para poder analisar. Eu entendi. Mas existem todas as relações. Você comentou comigo o que eu entendo como rede, né? Rede seria, para mim, um agregado de ideias partindo de um ponto central e explodindo esse ponto para poder entendê-lo. É isso que as redes sistêmicas vão me oferecer, uma visão geral.
Você trabalha com esse conceito, já tem a bibliografia? Eu conheci esse conceito numa das disciplinas oferecidas pelo mestrado que eu faço. Entendi. Né? Então, eu achei interessante porque eu poderia ter usado um outro tipo de modelagem, né? Sim. A própria ontologia, Sim. ou uma modelagem conceitual mais simples. Ou da sociologia também. Pois é. Mas, fazendo um levantamento até para poder definir qual era a ferramenta que eu ia utilizar, as redes sistêmicas, no meu caso, atendiam melhor por conta da visão sistêmica que ela oferece. Legal. Outra coisa que me passou foi que ficou bem claro que você teve dificuldades em continuar sua pesquisa por falta de informação. Sim. O follow-up você não conseguiu, Sim. né? E eu sugeriria que você fizesse o contato no seu estado, perto Sim. de você, presencialmente. Sim. Porque esse negócio de e-mail, ninguém responde. Pois é. Atualmente, essas 4 instituições, das quais eu já obtive as entrevistas, são do Rio. Né? Então, dá um pulinho lá na frente. Né? Marcar infelizmente, hora. falar isso, assim, algumas por indicação de outros colegas, né? Porque trabalha nessa instituição ou conhece o coordenador, e pelo meu próprio conhecimento. Mas a minha ideia inicial é que, para mim, é um tema relevante. E até aqui para o próprio Congresso, acho que o meu artigo não ia ser escolhido se a evasão em educação à distância não tivesse a sua importância. Sim, claro né? que tem. E as próprias instituições que oferecem esses cursos e que sofrem com alunos evadindo, você monta turma com 70 alunos e se formam 5. Não é possível que elas não queiram saber por que tantos alunos... Porque preparar um curso para 70 e para 5 vai dar o mesmo trabalho. Né? Então, que se formem esses 70. Por que não se formam? Eu me preocupei porque fiquei nessa situação. Poderia ter simplesmente largado o curso, mas não, para mim foi um start até para definir a minha carreira acadêmica. A minha intenção é continuar os estudos sobre educação à distância, que eu acredito que é possível, se bem estruturado, se bem oferecido. Mas vai fundo, que eu acho que tem tudo a ver, sim. Mas não esquece desse lance de fazer os contatos presencialmente, que talvez faça uma diferença. Muito obrigada. Mais alguém, Vanessa. gente? Obrigado pela atenção. Ela rapidinho, quer perguntar. Boa tarde. Oi. Vanessa, eu gostei particularmente muito do trabalho e é um tema muito pertinente e a minha intervenção aqui é só uma pequena curiosidade. Sim. Para analisar esses dados foi com uma ferramenta. É que eu não percebi exatamente qual a ferramenta que utilizaste na análise e se essa ferramenta te permite obter já aquela configuração das chavetazinhas. Sim, então, a ferramenta ela não foi criada, até porque eu não tenho um conhecimento em programação para tal. Na verdade, eu fiz uma pesquisa sobre as ferramentas conhecidas e existentes no mercado para que elas, casadas, né, ou agregadas, pudessem me oferecer. Teve um trabalho no Fundão, em 2005, onde um aluno criou essa ferramenta, que já faz as agregações, né, de chaves e de colchetes, que são representativas de redes sistêmicas. Mas eu preferi não utilizar dessa ferramenta, utilizar de ferramentas conhecidas. O Skype é muito divulgado, né? E o MindMaster também é uma ferramenta web, só que eu tive que adaptá-la para redes sistêmicas. Mas eu tenho o mesmo resultado. Tá? Nada. Obrigado, gente. Boa tarde aí. Pronto? Pode ser? Primeiramente, boa tarde a todos. Me chamo Dialene. Estou um pouco nervosa. Primeira apresentação de artigo minha. Então, espero que seja de muitos também, principalmente nesse evento, porque me identifico com a área de educação e computação, né? A união dos dois. E eu vou falar sobre um artigo, um relato de experiência do ensino de informática para deficientes visuais no município de Garanhuns, Pernambuco, uma cidade do interior lá. Sim, participou também nesse projeto o professor Igor, a qual se encontra aqui presente, e Rosiane Martins. Sim,
durante a apresentação, seguirei esse roteiro, a qual eu falarei do projeto, perfil dos participantes, local da experiência, motivações e o próprio relato da experiência, os resultados e alguns trabalhos futuros. Então, primeiramente, do que se trata tecnologia assistiva? O que seria ensino de informática a deficientes visuais, né? Então, para associar mais os conceitos, falarei, de acordo com de Nunes Ferreiras, ele define tecnologia assistiva como qualquer ferramenta ou recurso destinado a proporcionar à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e mobilidade. Ou seja, isso quer dizer que uma tecnologia assistiva vai desde uma bengala a um recurso computacional, a um software. Então, assim, é um conceito que abrange muitas coisas, muitas ferramentas e recursos. Esse artigo, ele foi um relato de experiência, como eu falei, de um projeto, a qual consistiu em um curso de tecnologia assistiva, teve como órgão financiador o PROEC, que é Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, lá da Universidade de Pernambuco. E teve parceria com a Tec Júnior, que é a primeira empresa júnior de um curso de licenciatura em computação. E essa empresa, a qual eu participo, foi, digamos, o ponto inicial para a realização desse projeto, né? Porque, como serviços também, a empresa oferece projetos sociais. Então, esse curso de tecnologia assistiva, inclusive foi o primeiro projeto da empresa, foi um projeto social, a qual teve como objetivo ministrar um curso de tecnologia assistiva para associados da Advamp, a qual eu vou falar logo em breve mais sobre essa associação. Bom, os alunos, eles todos eram associados à Advamp, que é a Associação de Deficientes Visuais lá do Agreste, de Pernambuco. Teve um professor orientador, professor Igor, 2 instrutores do curso de licenciatura em computação da Universidade de Pernambuco, eu e Rosiane Martins. O ano que foi realizado foi 2012, a qual teve duração de 4 meses, tinha aulas semanais, com duração de 2 horas cada aula. Bom, a realização desse projeto foi no Telecentro de Garanhuns. A gente escolheu esse lugar justamente por ser um lugar onde é frequentado outras pessoas, e a gente, como tem um vínculo mais social, esse projeto, então a ideia era justamente levar para lá e outras pessoas ver que realmente está havendo a inclusão social e digital naquele ambiente. Então, o perfil dos participantes, né? Logo no início do projeto, quando a gente estava com a ideia de oferecer esse curso, houve pouca demanda para a realização do curso, porque a gente não sabia exatamente onde encontrar os alunos para realizar esse curso. Então, houve aí meio que uma dúvida, onde encontrar os alunos. Então, surgiu a ideia, né, junto com o secretário, na época, o secretário de Desenvolvimento Econômico, para a gente entrar em contato com a Advamp, com essa associação, né? E aí fizemos a parceria com a Advamp, a qual obtemos os alunos dessa associação. E a gente meio que teve uma surpresa, porque na Advamp também tinha curso de tecnologia assistiva. E a gente, poxa, nós não sabíamos e tal. Então foi bem interessante, porque a gente foi lá buscar informações se realmente esse curso estava colaborando para a aprendizagem desses alunos, e realmente vimos que era uma outra realidade. Tinha o curso lá, porém não estava havendo a aprendizagem, que em breve também eu vou falar mais especificamente. Bom, então, como foi no Telecentro, né? Então, não tinha muitos lugares lá, então não tinha como ser vários alunos. Então, só tivemos o suporte para 9 participantes, desculpa. Então, escolhemos 8 com deficiência visual e 1 sem deficiências. O motivo
a qual escolhemos uma pessoa sem deficiência visual, foi para que posteriormente essa pessoa estivesse lá na Advamp, dando continuidade a esse trabalho. Então, o local da experiência foi no Telecentro. Como eu falei anteriormente, é um espaço público, onde frequenta outras pessoas para acessar a internet, computadores e outras tecnologias digitais, e a qual tem como objetivo permitir coletar informações, criar, aprender e comunicar-se com outras pessoas enquanto desenvolve habilidades digitais. Assim, era um local simples, por se tratar também de uma cidade do interior, apesar que lá não é atrasado, digamos assim, que muitos pensam que é desenvolvido. Apenas falta algumas coisas terem se evoluírem mais, no caso, né? Então, o que nos motivou a realizar esse trabalho? Primeiro, é pouco uso das tecnologias assistivas. Então, existem inúmeras tecnologias assistivas que facilitem o cotidiano de pessoas que têm deficiência visual ou até outras deficiências. Porém, às vezes também falta informações a respeito dessas tecnologias, né? Lá, como a faculdade a qual estou cursando, o curso de licenciatura em computação, tem outras licenciaturas. E nos projetos de disciplina, tinha como proposta ministrar palestra, curso, etc. Então, eu escolhi essa área, né? Ministrar palestra sobre tecnologia assistiva. E iam participantes, né? Tem alguns participantes de pedagogia, que é uma área totalmente ligada também à tecnologia assistiva, né? Abrange essa área. E eles não tinham conhecimentos. Ou seja, pessoas que posteriormente vão estar lidando com essas situações e não têm ainda essas informações, né? Então, um outro ponto que nos motivou a pesquisar mais e posteriormente levar uma ação sobre isso. Então, promover a inclusão digital e social, né? Como o ambiente lá, o Telecentro, realmente houve essa união de incluí-lo digitalmente e socialmente, justamente pelo local. Vimos também como benefício na utilização das tecnologias assistivas como facilitadora no processo de ensino e aprendizagem. Isso por quê, né? Porque através das tecnologias assistivas, o deficiente visual ele vai ter mais recursos que facilitará a sua isenção, por exemplo, ou melhor, o seu ingresso em uma faculdade, pois a partir de uma tecnologia ele vai adquirir documentos, materiais, ou seja, abre novas portas para essa pessoa. Então, a gente vê como o uso de tecnologia assistiva como facilitadora no processo de ensino-aprendizagem. Bom, em relação aos dados, cerca de 24% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência, sendo que 18 delas são algum tipo de deficiência visual. Esse número está um pouco elevado, por justamente algumas pessoas a chegar a um determinado quantidade de idade, ela diminui a visão e tal, aí por isso o número é elevado. Bom, em relação ao ensino de informática, bom, para um ensino de informática para pessoas com deficiência visual, existem alguns softwares computacionais que com ele facilita a sua isenção de comunicação com o computador. Isso acontece através de alguns softwares. Eu vou mostrar dois, a quais eu utilizei no projeto. O primeiro é esse aí, o DOSVox. Esse DOSVox aqui é a primeira tela inicial dele. É um programa separado e ele sempre se comunica através dessa pergunta. DOSVox, o que você deseja? E a partir dali, com as teclas de atalho, o deficiente visual acessa a vários outros subprogramas que facilite a edição de texto, ouvir música, jogar, enfim, uma série de recursos que o programa contribui.
para esse acesso ao computador. Bom, um outro programa que facilita o acesso ao computador por pessoas com deficiência visual é o NVDA, acesso não visual ao ambiente de trabalho. Esse NVDA, ele é um leitor de tela, ou seja, ele é um pouco diferente do DOSVox. O DOSVox, ele é um programa meio que separado, diferente do NVDA. O NVDA, ele não tem uma tela própria. Então, o leitor de tela se comunica com o usuário através de síntese de voz. Ou seja, sempre quando aperta uma tecla ou um conjunto de teclas, é falado ou executado alguma atividade. Então, no começo, exige muito deles aprenderem aquelas teclas todinha. Então, é bem complicado, assim. Mas, com o tempo, eles vão aprendendo e demora mais para esquecer, só praticar. Então, essas duas imagens representam os menus, o menu do NVDA. Ou seja, tem uma tecla de atalho, inicializa o NVDA e, a partir disso, ele pode acessar outras opções. Por exemplo, a voz está muito acelerada. O tom, ele quer diminuir, aumentar. Então, ele pode fazer todo esse controle a partir do menu. Aqui já o DOSVox, para alterar, por exemplo, a voz, aí teria que ir em configurar o DOSVox e mudar essas coisas. Então, chega a parte do relato de experiência, né? Digamos como foi executado tudo isso. A gente já viu as tecnologias assistivas, viu que o ensino de informática facilita, de certa forma, no processo de ensino-aprendizagem por deficientes visuais. E agora eu vou falar sobre o relato de experiência que aconteceu lá, a qual originou esse artigo. Então, a gente dividiu o relato de experiência em duas etapas. A primeira etapa, reflexão-ação, no desenvolvimento de metodologias para o ensino e aprendizagem de pessoas com deficiência visual. E a segunda etapa, formação de deficientes visuais para a utilização dessas tecnologias. Essa segunda etapa aí foi meio que mais a prática. A primeira a gente apenas planejou, organizou o que seria executado posteriormente na segunda, que seria o curso de formação. Na primeira fase, tivemos um momento de leitura e discussão a respeito dessas tecnologias assistivas, como parte da educação inclusiva. Ou seja, sempre discutimos como as tecnologias assistivas, além de ajudar na comunicação, mas também no processo de ensino-aprendizagem deles. Porque a ideia era preparar os alunos, os deficientes visuais, associados à DIVAMP, para que posteriormente eles pudessem cursar algum curso de graduação ou mesmo continuar o ensino médio ou entre outros, a qual eles tinham parado. Então, chegamos à conclusão que o DOSVox e o NVDA seriam os dois mais preparados para auxiliar nessa isenção deles. E a segunda parte foi o planejamento do componente curricular do curso, a qual se baseou nessas duas ferramentas. Bom, após ter discutido, separado as ferramentas e tal, chegamos a formular o componente curricular de acordo com cada ferramenta. A do DOSVox foi essas daí, os conteúdos e a descrição, síntese de voz, editor, leitor, impressor e formatador de textos, recursos multimídia e internet. Já o NVDA, a gente separou conteúdos que seria não muito complexo, porque por causa mais do período de tempo mesmo, como seria apenas 4 meses, e depois a gente tinha que mostrar resultados tanto para a empresa júnior, como também para o PROEC, que
como foi uma ação extensionista, teria que mostrar esse resultado no fim do ano. Então, não tinha como ver todos os assuntos que foi visto do DOSVox com o NVDA. Ou seja, a ideia foi apenas um que complementasse o outro. Então, o NVDA, a gente focou mais no acesso à internet. Já o DOSVox já entrou a partir de edição de texto, entre outros. Recursos multimídias. Bom, está aí a segunda fase, que foi a formação, né? A realização do curso de formação de tecnologia assistiva. Aqui nas imagens, eles estão acessando o DOSVox, nesse caso. Utilizamos também protótipos para facilitar a aprendizagem deles, porque a gente dizia, não, vá lá no menu, tal, mas eles não sabiam onde se encontrava o menu. Então, surgiu a ideia de criar protótipos que facilitassem na aprendizagem e compreensão deles de onde estaria cada recurso que a gente sempre falava nas aulas. Bom, como resultados, está nesses 5 tópicos que estão declarados lá no artigo. Depois vocês podem acompanhar melhor. E foram os seguintes: facilidade na comunicação, a partir, depois, né, da realização do curso. Até hoje eu recebo e-mail deles, então para mim é bem motivador em continuar também na área, né? Porque antes eles não sabiam. Interessante que eles tinham um curso, aula lá de tecnologia assistiva, e não exerceram essas habilidades, né? Não conseguiram realmente ter sucesso. E a partir do curso, de uma metodologia mais prática, porque eu acho que eles viam lá muito teoria, não sei bem os motivos que levaram eles não aprender os conteúdos, né? Promover a educação inclusiva, ou seja, eles já estavam aptos a entrar em uma universidade. Tinha uma lá que queria cursar psicologia, inclusive ela até tentou vestibular, não sei bem o resultado, mas espero que tenha passado. Ou seja, a partir do curso de formação, ela já pode entrar mais tranquila, né, em uma universidade, porque através dos recursos tecnológicos, ela vai poder acessar os conteúdos, entre outros recursos que esse software oferece. Avanço qualitativo no processo de ensino-aprendizagem, resgate do autoestima dos alunos com deficiência visual. Essa questão de enviar e-mail, participar de Twitter, essas coisas, então, eles meio que, poxa, eu estou no mesmo meio que outras pessoas. Então, isso já é como um ponto bem positivo para eles. Maior poder de interatividade. O fato de estar no meios que outras pessoas estão já é um ponto bastante motivador para eles. E também tem aquela interação que todos nós temos, e por que não eles, né? Bom, como trabalhos futuros, pretende aplicar esse projeto em outras cidades. Como eu estudo em Garanhuns e moro em outra cidade, então pretendo também aplicar lá na minha cidade. Curso de formação para professores. Esse ponto, a qual descrevemos no artigo, é justamente pelo fato de pensarmos o seguinte: se capacitar, ou melhor, capacitar seria errado, né? No meio educacional, falar a palavra capacitar é um pouco complicado, né? Digamos, preparar os alunos é importante, sim, mas e por que não os professores, né? Porque os professores ainda é muito fechado, não é muito aberto em relação às tecnologias assistivas. Tem um certo preconceito em relação a isso. Um curso de formação voltado para o ensino de computação com os alunos deficientes visuais. Ou seja, a proposta relatada nesse artigo foi sobre o ensino de informática. Então, a ideia é tentá-los atrair para a área de computação, ou seja, ensinar conceitos da ciência da computação para essas pessoas. E até mesmo, quem sabe, eles entrarem na área de computação. Só uma frase para
deixar marcado aí do que se trata, mais ou menos, o que eu tentei passar. Somos diferentes, mas não queremos ser desiguais. As nossas vidas só precisam ser acrescidas de recursos especiais. Por favor, vocês podem fazer as questões para a Aline. Oi. Como é que você conheceu o DOSVOX? Que eu conheço eu também sou lá da UFRJ, né? Conheço o professor Antônio Borges. Como é que você chegou a esse software? Bom, como eu falei, esse projeto está vinculado à empresa Júnior, que tem como uma parte lá dos serviços projetos sociais. Então, como nessa época eu estava na empresa, a qual eu continuo ainda como presidente no momento, tivemos uma reunião com o secretário de desenvolvimento. E ele falou, vamos fazer um curso para deficientes visuais, tal, não sei o que. Então, eu me senti motivada em procurar entender do que se tratava, né? Porque até então eu não entendia de como era o acesso do deficiente visual ao computador. Então, foi a partir de uma reunião da empresa Júnior que surgiu esse negócio que ele falou, do DOSVOX, e eu fui buscar mais informações, a qual originou o projeto, e o qual o projeto consistia na realização de um curso de formação. Então, parabéns, Aline, com a gracinha a sua apresentação. Você não tem nada que ficar nervosa, que você foi super bem, se comunica muito bem. Só o fato de você estar se dedicando a promover essa inclusão já está coroado de êxito, atividade, porque não existe quase nada, né? É verdade. A gente tem muita dificuldade. Então, por aí já está parabenizada e sucesso. Agora, eu conheço a região, mas ficou faltando na sua apresentação dizer um pouquinho mais da idade das pessoas, a origem delas, a classe, de onde que elas vieram, que tipo de... Se elas são letradas, se foram alfabetizadas, sabe como, entendeu? Que são dados que enriqueceria um pouquinho mais o teu artigo, né? Quanto a essa sua... experiência de ensinar o DOSVOX e o NVDA, eu queria saber se foi bem recebida, né? Porque não é fácil você ensinar para pessoas normais, né? Que não tem sem tipo nenhum de deficiência. Imagine para um deficiente ensinar essa linguagem computacional. E se você acredita que eles teriam um futuro, depois dessa sua experiência, eles teriam esse futuro mais voltado para a computação, né? Ou mesmo para a educação, para replicar tudo isso que você fez e apresentou aqui. Se eles eles conseguiram captar sua mensagem e realmente estarem motivados a se dedicar a estudar o assunto, é isso. Pronto. Primeiramente, em relação ao perfil dos participantes, que faltou mais esses dados, eram variados. Tinham pessoas... Deixa eu tentar me lembrar. Isso, 8 pessoas e uma... Isso, mulheres e homens. Era cerca de 20 a 45 anos. Então, alguns tinham já a perca total da visão e 2 eram baixa visão, porém já estavam em processo de perda total mesmo da visão. Como? Bom, tem uns que já trabalham, tem empresas que já têm esse acesso para pessoas com deficiência visual. Então, alguns já trabalhavam, porém, outros não. Eu não tenho realmente esses dados do que realmente a área que eles trabalhavam. Mas, pelo menos, tinha uma pessoa lá que ele foi até professor de matemática e tal, e perdeu a visão com o tempo. Então, a gente observou até que ele tinha mais facilidade em relação a algumas coisas. Eu acho que pelo fato de antes ter a visão, né, tem mais noção do que se trata cada coisa. Mas, realmente, sobre profissão, essas coisas eu não
sei como tinha. Bom, justamente o que chamou mais a atenção deles, que eles queriam aprender mais, era o acesso à internet. Um desses motivos foi a gente apenas utilizar o NVDA para o acesso à internet, porque a gente queria fazer a comparação do DOSVox e do NVDA. Será que realmente os dois facilitam o acesso à internet, porque o DOSVox, em relação ao acesso à internet, ele é um pouco limitado. Porém, tem outros programas, como a edição de texto, recurso multimídia, que facilita melhor o uso do computador por deficientes visuais. Então, o NVDA utilizamos apenas para o acesso à web. Então, foi mais ou menos a outra pergunta. Uhum. Bom, quando a gente finalizou o curso, eles queriam até continuar mais, só que a gente, não. O telecentro aqui, a gente tinha uma data, né, para entregar, porque utilizávamos todas as segundas, das 3 horas às 5 horas. Então, não deu para continuar, mas a ideia é continuar novamente com eles. Então, até uma parte dos trabalhos futuros é realmente ver mais de perto a situação, de onde eles pararam e realmente como a gente pode fazer essa ponte com o ensino da computação para eles, como uma forma de motivá-los, visto que boa parte deles se inscreveram no curso justamente por ter interesse na área. Então, por isso que foi um dos motivos colocar isso, além do acesso. Não? Alguém mais quer colocar uma questão? Muito prazer, Aline. Meu nome é Eliane. Prazer. Eu venho lá do Rio Grande do Sul. Eu me sinto assim muito confortável em te ouvir, porque nós temos algumas experiências também com projetos com tecnologia assistiva. E uma coisa que tu falaste, eu queria te dizer assim que realmente o que nós mais vemos lá é a questão da formação de professores, né? Porque nós tivemos um aluno que ingressou na Unipampa e que infelizmente, né, a questão do professor também foi uma questão de barreira, porque o professor também tem dificuldade, né, no conhecimento das tecnologias assistivas. Então, eu acho assim que um projeto futuro, né, quem sabe ali que eu vejo ali, né, que tu colocaste com muita propriedade, é essa formação de professores. Então, não é uma pergunta, no caso, para ti, mas, sinceramente, assim, eu vejo também, essa formação dos professores, ela é muito importante. Eu vejo lá pelas nossas experiências, né? Enquanto com o Centro de Referência e Inclusão Digital, a gente sente muito essa necessidade também da formação de professores. Tá? Então, acho que vocês estão no caminho certo, e que bom que tu é jovem e que tu está vendo, né, essa necessidade de incluir, né, pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, né, também no mercado de trabalho e também na universidade, nessa cultura acadêmica também que é tão importante. Tá? Meus parabéns para ti. Obrigada. Tem tempo ainda para comentar? Pronto. Em relação a essa formação de professores, como eu falei na apresentação, lá na faculdade existem outros cursos de licenciatura. Então, a ideia é trazer cursos de formação também para esses professores, visto que eles, posteriormente, vão lidar com situações, com pessoas que apresentem algum tipo de deficiência. Então, trabalhar isso ainda na formação de um graduando, de um licenciado, é de extrema importância, visto que é um recurso necessário. Eu não vejo a inclusão de uma pessoa com deficiência, seja visual ou outra, sem o apoio, digamos assim, da tecnologia assistiva. Vem mesmo como um meio facilitador no processo de ensino e aprendizagem dessas pessoas. Não é mais uma pergunta, só um relato. Bem, como o DOSVox é de lá, da UFRJ, a gente acompanha, eles têm uma sala, enfim, que empregam lá, fazem os testes, e alguns funcionários têm deficiência visual lá no fundão. Então, inclusive, alguns programadores do próprio sistema são deficientes visuais. Aí tem a secretária lá do mestrado, ela utiliza do programa e, olha, totalmente reiterada a sua forma de trabalho, enfim.
funciona mesmo. Então, continue seu trabalho aí, que ele tem uma importância muito grande, tá? Parabéns. Obrigada. Acabou? Ninguém mais quer comentar? Eu só quero falar o seguinte, fica como sugestão aí para a próxima, se vier, para você vir, escrever um artigo, desenvolver um pouco mais o seu trabalho, que mesclou duas ferramentas importantes para a categoria de deficientes, e inclua alguma coisa nova a mais e faça um registro do software. Pronto, tá ok. Tá? Obrigada pelas sugestões.